Muito bem, entrevista do dia no nosso Jornal do Meio-Dia, recebendo aqui, agradecer pela visita, né? Veio pessoalmente aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, doutor Walter Alencar. Walter Alencar, é isso mesmo? A gente olha assim, o doutor Olhos Claros, né? Muito bonito por sinal. E de onde veio esse nome, doutor? Já vou começar daquele jeito que não tem nada a ver com a urologia, porque meu nome é Nerisvaldo, né? E onde eu paro, todo mundo pergunta, onde é que veio seu nome, Nerisvaldo? Doutor Walter, boa tarde, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso horário. Boa tarde, Nerisvaldo, boa tarde, Bolt, boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal do Meio-Dia. O nome é a obra e arte do meu pai, né? Sempre assim, né? Foi uma homenagem a um parente. Homenagem. Então... Eu ia perguntar se estava sóbrio, mas aí... Aí tem que perguntar o dono do nome se estava sóbrio, né? Pô, doutor, a gente se conhece assim... Mas no dia a dia eu acabei absorvendo o Alencar, então eu prefiro que me chamem só de Alencar. Pronto, aí fica mais fácil. Perfeito, mais fácil para a gente compreender. Seja bem-vindo ao nosso horário. Muito obrigado. Tá? Acho que é um assunto de suma importância, a gente está tratando aqui na nossa programação. Eu, pessoalmente, já fico bem atento nessas informações, porque eu estou chegando na idade, aí você que está em casa, chegando na idade, deixa depressa, e a gente vai estar falando aí sobre o câncer de próstata, né? Tivemos aí na segunda-feira, Bolt, dia do urologista, né? Terça-feira, né? Hoje é quinta, dia do urologista, doutor, e a gente já vai começar, antes de mais nada, perguntando o que é a próstata, para que as pessoas possam entender. Bom, a próstata ela é um órgão glandular que faz parte do sistema reprodutor masculino, né? Uhum. Ela tem um formato de ameixa, para a gente entender de forma mais ilustrativa possível, né? E ela fica embaixo da bexiga. A uretra masculina passa dentro da próstata, então ela tem esse íntimo contato ali com a bexiga e com a uretra. E é a gênese de praticamente todos os sintomas do trato urinário masculino, né? Com o passar da idade, essa próstata ela cresce naturalmente por causa dos efeitos dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona. Então, por essa localização anatômica, a próstata tem essa importância no sistema reprodutor e também no sistema urinário, né? Basicamente isso, a importância da próstata. A gente tem órgãos no nosso corpo que todos são importantes, estão ali, é porque cada um tem sua função, né? Perfeito. Você me trouxe, mas vamos destacar bem a função e a proposta da próstata, para as pessoas entenderem. Eu posso retirar? Tem como retirar? Não tem como? Só para... Exatamente. A função da próstata, ela, como é uma glândula, ela produz um substrato, que a gente chama de suco prostático. E o suco prostático, ele vai compor cerca de 80% do esperma, né, que é o ejaculado masculino. Então, a próstata tem essa função glandular de produzir o suco prostático. É um emulsificado de glicoproteínas que vão ajudar a nutrir os nossos espermatozoides no seu caminho até o óvulo, né, nas trompas e no útero feminino. Então, o suco prostático ele compõe o esperma e tem essa função nutritiva aos espermatozoides. Se a pessoa entender como quero tirar a próstata, pode tirar tranquilamente? Sim, pode retirar tranquilamente, não é uma cirurgia simples de ser feita, né? Tem suas indicações, os seus riscos e as suas complicações, né? Então, quando bem indicada, a gente consegue sim retirar a próstata, tanto por causa da doença maligna, que é o câncer da próstata, tanto quanto na doença benigna, porque existem situações onde o paciente não tem câncer de próstata, mas a próstata está inchada e acarretando diversos sintomas. Então a gente também tem como retirar a próstata totalmente ou parcialmente. A gente sabe que o câncer de próstata é uma realidade no país e na nossa região não é diferente. Eu sempre gosto de trazer profissionais aqui da nossa região para tratar muito o nosso local, né? A gente localizar mais a informação. O câncer de próstata, ele acomete muitos homens, a gente sabe que no Brasil é uma realidade. Na nossa região, seria um índice parecido? Com certeza. Tanto em morbidade, ou seja, os sintomas que
diminuem a qualidade de vida quanto em mortalidade, né? Os estudos mostram que o câncer da próstata hoje é o câncer que mais mata após os tumores de pele. Então, nós homens estamos vivendo mais, né? Com as melhorias da qualidade de vida da década de 50 para cá, a gente experimentou um aumento da expectativa de vida. Antigamente não era uma doença que tinha uma importância a nível de saúde pública, né? Com o aumento da longevidade, a gente viu que os sintomas da hiperplasia e do câncer da próstata foram ficando cada vez mais evidentes. Existe uma faixa etária que eu me lembro que antes era 40 anos. Hoje eu já vi informações com 45, 46. Esse número, claro que a ciência está evoluindo e a cada instante ela vai mudando. Existe uma faixa etária nos dias de hoje? Existe. O câncer da próstata, ele acomete principalmente a faixa etária entre os 60 e 70 anos. Aí a gente se pergunta, por que então começa o diagnóstico e a triagem, né, a investigação aos 45 ou 50 anos? Porque é uma doença muito indolente. Então ela leva décadas para poder começar a dar algum problema para o paciente. Então o diagnóstico mais precoce possível é o intuito de se antecipar a essa faixa etária onde começa a dar problema, que é em torno de 60 a 70 anos de idade. E qual é o processo? Teve alguma alteração, alguma atualização nesse processo? Porque hoje menos, né? Mas eu me lembro que há 10 anos atrás era piada, era resenha tratar sobre esse tema, que é muito sério. Né? E isso, principalmente para os mais velhos, quem tem 70, 80 anos, prefere correr o risco, né? Muitos, e eu conheço algumas pessoas, né, que preferiram correr o risco e pagaram caro por isso. Existe alguma alteração no processo de como constatar a doença? Esse processo, como o senhor agora mesmo falou, que começa a partir dos 45 anos, tem alguma atualização ou não? É no toque mesmo? A descoberta do PSA mudou o panorama, né, do câncer de próstata no Brasil. E não só no Brasil, no mundo, de maneira geral, porque o antígeno, o nome já diz que é o antígeno específico da próstata, né? Uhum. Da sigla em inglês PSA. Então, somente a próstata produz aquela glicoproteína. Então, a gente dosa ela no sangue e costuma fazer uma triagem muito sensível das pessoas que têm um maior risco de ter o câncer na próstata. Não é 100%, mas é bastante confiável do ponto de vista de triagem pública, né? O PSA é muito simples de fazer, então a gente tem as novas tecnologias e no âmbito da triagem a gente ainda avançou muito pouco. A ressonância magnética da próstata tem mostrado bastante benefício no processo de triagem. Existe uma classificação radiológica que vai de 1 a 5. Então a gente costuma valorizar bastante essa classificação radiológica, que o radiologista, o colega médico, ajuda a gente a predizer a possibilidade de câncer de próstata naquele exame. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem um exame que dê ao médico a sensibilidade tátil da próstata, porque muda de figura. A próstata, ela no exame de toque retal, ela pode ter várias texturas. E quanto mais endurecida a próstata estiver na textura, na percepção do dedo do examinador, maior a probabilidade daquele paciente ter câncer de próstata. Então, infelizmente, nenhuma tecnologia dá essa sensibilidade ainda para o médico. A gente tem o PSA, a ressonância magnética, existem outras moléculas sanguíneas em estudo atualmente, mas nenhuma conseguiu substituir o PSA de maneira categórica para a gente poder divulgar e tornar isso uma realidade. Eu chego no seu laboratório, pode ficar à vontade, tá? E quem estiver em casa também, eu chego no seu consultório, ainda não cheguei aos 45, estou com 4.2, estou com 44, chegar aos 45 anos. Doutor, super liberal, super de boa. Qual o procedimento que o senhor me apresenta? Qual que seria mais interessante? Estou com 45 anos hoje. Isso já valendo para você que está em casa, porque é um assunto que eu estou acompanhando, né? E eu não vou mentir também que às vezes a gente tem aquela dificuldade, mas como eu já passei pelo processo para uma outra coisa, profissional, viu, gente? No médico, tá? Então, não vamos confundir hoje. Explique, por favor. Explique. Vou até trazer por favor, explique. O CPF do doutor para não... Entendeu? Qual seria a orientação, doutor? Cara, quase isso para corte. Explica. Qual seria a orientação? Nerisvaldo, ó,
vamos direto para o toque, tal. O que é que o senhor me orientaria, o que seria mais certo a ser feito nos dias de hoje? Logo na primeira consulta, a gente precisa fazer uma investigação clínica detalhada do pregresso clínico do paciente, a história familiar de câncer. Isso de próstata, conta muito, isso né? Conta bastante para o acompanhamento e para a intervenção em caso de diagnóstico positivo. Vamos entrar nesse histórico familiar, vamos por parte. Perfeito. Então, eu tive na minha família várias pessoas que passaram por essa situação. Exato. Então, isso muda tudo, o Muda início sim. do nosso processo. Muda sim, porque um parente próximo de primeiro grau positivo já nos diz que aquele paciente tem um risco aumentado de ter o câncer da próstata. Que parente de primeiro grau é pai ou irmão, né? Aham. Então, principalmente se esse diagnóstico no parente de primeiro grau foi antes dos 50 anos de idade, que aumentam mais ainda a possibilidade daquele paciente vir a apresentar o câncer no futuro. Então, a investigação clínica é muito importante, não somente no histórico familiar do câncer, mas também no histórico de outras comorbidades que podem ser fator de risco para o câncer de próstata, como, por exemplo, a síndrome metabólica, né? Dislipidemia, diabetes e a população de etnia afrodescendente tem um risco maior de ter o câncer da próstata em idades menos avançadas. Por quê? Questões genéticas. A literatura médica tem mostrado essa leve predisposição dos negros e afrodescendentes a terem uma chance maior de câncer na próstata. Né? Uma questão genética. Coach? Doutor, mas existem aqueles também, por outro lado, que são bastante preocupados e são atentos com a saúde. Caso o paciente ele procura o senhor, ele quer, realmente chegou aos 45 anos, chegou na idade de estar ali fazendo a consulta e ele quiser de antemão fazer a sua consulta, mas já de antemão levar o exame de PSA. Ele pode realizar esse exame de PSA já para estar com o resultado quando passar na Com certeza, consulta? isso agiliza bastante o nosso raciocínio clínico, né? Até porque se a gente fizer o exame de toque no consultório, isso de certa forma pode falsear o resultado do PSA na hora de dosar no laboratório. Então, quando o paciente já chega com o valor e a gente tem uma confiabilidade naquele valor, foi coletado da maneira correta, isso ajuda e acelera bastante o nosso raciocínio, né? Pergunta do ouvinte. Qual o tempo? É do ouvinte, não é minha. Qual o tempo dura o exame do toque, doutor? O máximo e o mínimo? Porque eu sei que você vai dizer, não, depende do que a gente encontrou, não, ou que se imagina, não. E Mas de qual seria a idade? base? O tempo que o exame... tempo que o exame leva de Isso, durar. isso. Alguns segundos. Ah, é coisa rápida. Em questão de 10 segundos a gente consegue Perfeito. analisar completamente Agradeço ao toda a ouvinte. próstata. Tá vendo que negócio? Agradeço Agradecer o ao ouvinte que ouvinte, por perguntou. favor. Não, rápido então, o pessoal que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, só para você entender. A pessoa que, por exemplo, já imagina ter alguma coisa. Estou ouvindo você, Nerisvaldo, em casa, e eu estou preocupado com a minha questão de próstata. Quais são os sinais que a pessoa já pode estar tendo, já pode estar recebendo? Perfeito. Entendeu? Está assustado, estou com medo. E tem muita gente, principalmente os homens e os mais antigos, né? Tem muita dificuldade em procurar um médico. Né? Só procura quando a bomba já está prestes a explodir. Às Então, o vezes senhor que está ouvindo a gente em casa agora, quais são os sinais que dão para aquela pessoa já ficar atenta para quando não chegar nos últimos dias aí? O sinal mais comum é não ter sintoma. Eu costumo brincar no consultório. O principal sintoma é não ter sintoma. A doença da próstata é uma doença silenciosa. E é aí que mora todo o risco que ela acarreta para a saúde. Quando ela vem a acarretar algum sintoma, isso a gente costuma dizer que é um diagnóstico já tardio. Então, quais são os sintomas usualmente tardios do câncer de próstata? Dificuldade para urinar, né? Aquele apertamento, aquele esforço ao urinar, ausência de ejaculação ou dor ao ejacular, né? Durante o orgasmo. Isso demonstra já uma presença de alteração da arquitetura da próstata e como ela produz o suco prostático, então o paciente vai ter dor ao ejacular. Dores em relação aos ossos da bacia, isso já fala a favor de uma doença que está acarretando uma dor crônica óssea em relação ao quadril, à coluna vertebral. Então são sinais avançados. Geralmente são basicamente esses. Assim. Na doença precoce, dificilmente a gente encontra algum sintoma.
Perfeito, então, gente, ó, vamos perder o medo, tá? Vamos perder o medo que o assunto é sério. Doutor, a gente encontra o doutor uma vez por mês aqui em Ceabra, é isso, doutor? Perfeitamente. Eu quero aumentar essa minha presença aqui porque eu sou o primeiro tenente do Exército, eu sou urologista do Hospital das Forças Armadas em Brasília, então eu consigo me deslocar uma vez por mês para a região, porque eu sou filho da região, eu sou natural de Barreiras. E eu gosto, trabalhei aqui antes em 2018, 2019 e terminei minha especialização em urologia pelo Hospital das Forças Armadas e decidi retornar para a região para exercer a urologia aqui. Infelizmente eu ainda tenho uma agenda apertada uma vez por mês, mas em breve, né, a gente vai conseguir aumentar essa minha presença aqui, fé em Deus. Perfeito, perfeito. Pois não, Bolt? É claro, na Clínica Santa Bárbara, né? Clínica Santa Bárbara tá aqui com a gente, hein? Não marque bobeira você que está em casa, e a gente vai ter mais outras presenças do doutor para a gente estar reforçando e falando mais sobre esse tema. Estou plenamente à disposição. Importante.